Maio 4, 1 Reis 8. Congregou então Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. A cidade de Davi era dentro de Jerusalém mesmo. É um local onde Davi morava. Chamava-se cidade de Davi, ainda existe até hoje. Levar para o templo. Então chamou todo mundo. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor Adonai e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir, porque só eles poderiam tocar na arca. O rei Salomão, carregar, né? Ele tinha aqueles varais, as argolas com os varais para poder ser carregado. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira com ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Santo dos Santos era o Santíssimo, era o local onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, na data de Yom Kippur, para oferecer o sangue do sacrifício feito por todos. Então a arca ficava sob as asas dos querubins, que eram enormes, de 5 metros de altura, as asas tinham 2,5 metros de cada um, cobriam toda a extensão da câmara. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, quer dizer, da outra câmara do santo, de frente do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. E ali eles estão até o dia de hoje, como escreveram no livro, obviamente. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas da pedra. As 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto ao Horebe, que é o Sinai, quando o Senhor Adonai fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. As 2 tábuas de pedra representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. Então, era o decálogo, a gente chama, os 10 mandamentos, ou as 10 palavras. Era a testemunha, o testemunho daquela aliança que foi feita naquele local, naquele momento, de Deus com o povo. A parte mais sagrada de tudo era aquilo que se colocava na arca. A arca, anteriormente, no período do tabernáculo, no período de Moisés e Arão, ela continha também a vara de Arão, que tinha florescido durante aquela ressurreição, que quiseram dizer para Moisés que todos, não era só Moisés que era escolhido, não era só Arão, enfim, Deus mostrou através daquela vara, mandou todas as tribos colocarem pedaços de árvore, varas, e a que florescesse seria a que ele tinha escolhido e floresceu de Arão. Então se guardava um pedaço dessa vara dentro da arca e também um pouco do maná. Por essa época, já 400 anos depois, já sumiram. Só tinha realmente o mais importante, que era o decálogo, o testemunho, as pedras onde Deus havia feito aliança com Deus, com o seu povo. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto ao Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel a saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa de Adonai. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Nós percebemos então que Deus se manifesta ali, a presença dele está ali, através daquelas nuvens, mas ninguém consegue enxergar nada. Isso mostra para nós que Deus não pode ser contido em ideias
pré-concebidas, ideias humanas, porque ele se manifesta e ao mesmo tempo ele se esconde em trevas, em fumaça. Não há como você definir Deus, a não ser dizendo que ele é amor. Não há uma definição preconcebida, não há uma forma de Deus. E ele está mostrando ali, ele está presente, mas ao mesmo tempo ele é misterioso, ele é um mistério. E só mesmo quem obedece a ele conhece, pode decifrar. Então disse Salomão: o Senhor Adonai declarou que habitaria em trevas espessas, porque na época do Êxodo, quando eles saíram do Egito, sempre Deus se manifestava através da nuvem. Quando a nuvem chegava sobre o tabernáculo, eles paravam. Quando a nuvem se levantava, eles iam. E assim ia. Então, a nuvem representava realmente a presença de Deus. Também, quando foi dada a Torá no Sinai, havia uma nuvem escura, barulho, terremoto, relâmpago, enfim. Mas tinha nuvens. Voltou então o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda ela em pé. Todo mundo de pé esperando. Que momento, hein? Solene, bonito. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei Israel, meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe de meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Deus apoiou. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra, que havia dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Que coisa maravilhosa! E nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. As tábuas da aliança eram a parte mais importante de tudo aquilo que ele havia feito, porque era o testemunho do contrato, do compromisso, do pacto que Deus havia feito com o povo de Israel. E ele conseguiu fazer a casa ao nome do Senhor e ali colocar a arca da aliança e as tábuas da aliança, do pacto feito no Sinai. Que maravilha!